Outra questão importante aqui se liga às características dos direitos fundamentais. Acompanhe aqui comigo no slide, ó. Característica dos direitos fundamentais. Quais são as características? Primeiro, a historicidade. Falei umas 2 ou 3 vezes disso aqui, né? Os direitos fundamentais são históricos. Significa que eles surgem numa época específica para proteger pessoas em razão das especificidades daquela época, né? Cada tempo, cada época exige a proteção da pessoa em uma nova dimensão. Daí dizer que os direitos fundamentais são históricos. Eles são também universais. O que significa isso? Significa que toda e qualquer pessoa, ou mais ainda, todo e qualquer ser humano é titular de direitos fundamentais, né? Então, o único requisito para titularizar direito fundamental é existir. Se você existe, você titulariza direito fundamental. Todos titularizam direitos fundamentais. Não existe pessoa nenhuma no contexto do ordenamento brasileiro que não seja titular de direito fundamental, certo? Mesmo a pessoa que eventualmente pensa aí numa apátrida, né? O cara não tem nacionalidade nenhuma, qualquer que seja a razão, mas mesmo que ele não tenha nacionalidade nenhuma, ele é um ser humano que titulariza direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são indisponíveis, então outra característica é a sua indisponibilidade. Eu não posso renunciar. Então, indisponível significa que ele é irrenunciável. Eu não posso renunciar a um direito fundamental. Ele é inalienável. Inalienável. Não posso alienar um direito fundamental. Eu vou dar a você a minha liberdade, eu vou ceder a você a minha vida, né? Você não pode fazer isso. Eles são indisponíveis, então você não pode alienar. Por isso também eles são imprescritíveis. Os direitos fundamentais não prescrevem, mas fiquem atentos, tá? O direito fundamental em si não prescreve, mas eventuais reflexos patrimoniais desses direitos, sim. Então, por exemplo, digamos que o Estado tenha violado um direito meu, qualquer que seja a razão. Digamos que o Estado pegou imagens minhas e usou numa propaganda, sei lá, do Estado, sem minha autorização. Violou o direito de personalidade, violou o meu direito à imagem, né? À voz, eventualmente. Então, violou o meu direito, violou o direito fundamental meu. Possivelmente eu tenha sofrido algum prejuízo em razão disso, né? Um dano moral, digamos que ele tenha colocado lá num contexto de dizer que, sei lá, fazendo uma péssima referência à minha imagem, né? Tipo assim, algumas pessoas não querem o bem do Brasil e tal, aí bota lá minha imagem, sei lá, né? Enfim, me causou um dano moral. E digamos que essa propaganda esteja passando aí há 10 anos. Depois de 10, 15, 20, 30 anos, eu posso pedir para tirar essa propaganda do ar? Posso. Mas não prescreveu? Não. O direito fundamental não prescreve. Eu posso pleitear a tutela a qualquer tempo. Mas o direito à indenização prescreve. Então, quando ele causou aquele dano, né, gerou aí o direito de pleitear uma reparação, de pedir uma indenização. Aí eu tenho uma indenização em dinheiro, né? Esse reflexo patrimonial do direito fundamental prescreve, tá? Mas o direito fundamental em si é imprescritível. Outra característica aqui no slide, proibição de retrocesso. Isso aqui a gente já viu quando falou de poder constituinte. Basicamente a gente está falando do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Essa é a chamada cláusula de vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Uma vez reconhecido um direito fundamental, ele não pode ser mais restringido ou abolido, certo? Outra característica é a concorrência. Essa característica da concorrência está diretamente ligada à característica da universalidade. Em que sentido? No sentido de que
todos são titulares de direitos fundamentais e todos são titulares de direitos fundamentais ao mesmo tempo. E qual pode ser uma consequência disso? Pode ser que do fato de sermos todos titulares de direitos fundamentais ao mesmo tempo, um direito fundamental meu acabe entrando em conflito com um direito fundamental de outra pessoa. Então pode haver o choque, o conflito entre dois direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais de pessoas diferentes. E aí, havendo conflito entre direitos fundamentais, um deles vai precisar ser limitado. E aí você acompanha comigo no slide uma característica importante que é a limitabilidade. Sabe aquela pegadinha de prova de concurso, de prova de faculdade? É botar assim, são características dos direitos fundamentais. Isso aqui, e limitabilidade, e você vai na onda e bota que está certa, dizendo que o direito... Porque você lembra da vedação de retrocesso, você pensa que o direito fundamental é ilimitável, e não é, ele é limitável. Agora, ele não pode ser limitado em abstrato. Eu não posso limitar um direito fundamental por meio de lei, a não ser que a Constituição autorize a fazer isso. Seja uma norma fundamental, uma norma constitucional de eficácia contida, né, que autorize o legislador infraconstitucional a estabelecer limites. Mas se não for esse o caso, o direito fundamental não pode ser limitado em abstrato. Então eu não posso limitar o direito fundamental de todo mundo, mas eu posso limitar e vou limitar o direito fundamental em concreto. Como assim? Quando houver um efetivo conflito entre direitos fundamentais, um deles vai ser limitado com a finalidade única de garantir o exercício do outro. Como é que o juiz vai fazer isso? Acompanhe aqui comigo no slide, ó. Limitabilidade. E aí, se eu estou falando que é em concreto, eu estou dizendo que quem pode limitar o direito fundamental é o poder judiciário, julgando os conflitos no caso concreto. E aí, como é que o juiz vai fazer isso? Ele vai aplicar um juízo de proporcionalidade. Então, ele vai comparar os dois direitos que estão em conflito. Pode chegar aqui comigo. Ele vai comparar os dois direitos que estão em conflito. É a liberdade de profissão com a intimidade. Então, é o fotógrafo profissional que tirou a foto do artista na rua e quer publicar isso no jornal, mas o artista quer impedir porque aquilo viola a intimidade dele. Eu tenho conflito entre dois direitos fundamentais. E aí, como é que eu resolvo isso? O juiz é que vai comparar os dois e dizer, olha, nesse caso concreto, eu não posso dizer em abstrato que a intimidade é mais importante do que a liberdade profissional e nem o contrário. Mas nesse caso concreto, a intimidade é mais importante. Então eu vou limitar a liberdade de profissão para garantir a intimidade da outra pessoa. Então o juiz vai fazer um juízo de proporcionalidade para entender, naquele caso ali, qual direito fundamental dos dois deve prevalecer. E aí ele deve obedecer uma regra que é um consectário do juízo de proporcionalidade. Acompanhe aqui comigo, que é a regra da máxima observância e mínima restrição. Então, ó, se eu tenho o direito fundamental de A em conflito aqui com o direito fundamental de B, perceba que o conflito está aqui, ó. Os dois direitos entram em choque aqui. Quando o juiz der prevalência ao direito de A, ele não pode simplesmente privar B de todo o direito naquele caso. Mas a privação, ele tem que limitar o exercício do direito de B apenas nessa parte aqui, ou seja, é a mínima restrição. Eu vou restringir o direito fundamental de B o mínimo possível. E esse mínimo possível tem que ser o estritamente necessário para garantir o exercício daquele direito por B. Então eu tenho que restringir o mínimo e observar ao máximo esse direito fundamental de B. Beleza? Por fim, uma última característica é a constitucionalidade, ou seja, direitos fundamentais são aqueles previstos na Constituição de um país. Tá certo? Como eu disse a vocês, né? Pode vir aqui comigo. Os direitos fundamentais são aqueles previstos na Constituição, do ponto de vista formal, mas o nosso Constituinte elencou, diz lá no parágrafo 2º do artigo 5º,
segundo ou terceiro, agora eu fiquei na dúvida, segundo ou terceiro, que não há no nosso sistema apenas direitos formais, né, formalmente fundamentais. Também podemos identificar direitos materialmente fundamentais de acordo com o conteúdo. De qualquer maneira, ele vai estar ligado a uma disposição constitucional, então não deixa de haver a característica da constitucionalidade. Ok? Gente, essa aula de hoje é uma aula densa, tá? A gente concentra aqui em 3 horas e meia, 4 horas, uma coisa que a gente leva uns 2 meses estudando lá na graduação, na faculdade. Mas evidentemente que na faculdade a gente estuda isso no segundo ou no terceiro semestre, né? Naquele momento ali a gente não tem ainda o grau de maturidade necessário para poder entender exatamente o que isso tudo significa. Como eu disse a vocês, as questões não vão diretamente no assunto, salvo uma ou outra situação. Mas indiretamente você tem que saber isso, tudo que eu falei aqui, ou pelo menos ter uma boa noção disso, para responder às questões que dizem respeito a direitos fundamentais. Direto ou indiretamente, as questões que tratam de direitos fundamentais vão abordar essa questão da classificação, das características, da possibilidade de limitação, né, do surgimento dos direitos fundamentais, de onde eles estão localizados na Constituição, se existem direitos materialmente constitucionais, fundamentais ou não, e inclusive essa questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tá? Um dos exercícios que estão aí no roteiro, já na segunda parte do roteiro de vocês, vai tratar exatamente dessa questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tá certo? Eu continuo a conversa com vocês aqui pelo grupo, né, pela lista de transmissão, e aí vou confirmar direitinho com vocês quando a gente continua aqui falando de direitos e garantias individuais e de direitos sociais. Lembrem-se, tá? Nossa próxima aula é na quinta-feira, hoje é segunda, vocês têm a terça e a quarta para poder fazer os exercícios que estão disponibilizados aí para vocês, certo? Tem alguns exercícios que já estão disponibilizados aí no roteiro. Terminem de fazer esses exercícios, revisem, assistam de novo a essa aula. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me manda mensagem que a gente vai conversando, a gente vai dialogando sobre isso. E aí a gente volta na quinta-feira, terminando aqui direitos e garantias fundamentais e já entrando, ou melhor, direitos individuais e direitos sociais, e já entrando na ADO e no mandado de injunção. Então a gente já vai falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, juntamente com o mandado de injunção. E aí, falando desses assuntos, logo na sequência vocês já vão ter duas aulas com aras sobre ação popular. E aí a gente volta depois também falando de outras ações e de organização do Estado. Tá certo? Tá tudo sob controle, viu, gente? A gente está de olho aqui no cronograma da gente. Podem ficar tranquilos que a gente está bem atento a isso aí. Já vamos fazer a marcação. Eu vi que tem uma mensagem aqui pedindo para fazer logo a marcação do material, tá? Prometo a vocês que a gente faz aqui, logo a gente vai marcar para ensinar aí como é que vocês vão fazer a marcação do material. A gente só está mesmo esperando todo mundo receber seus materiais e poderem fazer essa marcação aí com a gente, tá? Mas já entre o final dessa semana e o início da próxima a gente já faz essa marcação do material, tá certo? Um grande abraço, a gente vai se falando aqui na sequência. Sapere Aude.